Irmão, fale com Deus, pode pedir a Ele para Ele vir limpando. Hoje é o dia da casa limpa, meus irmãos. Então levante para o céu seu pedido pela família. Diga a Deus, abençoa a minha casa, limpa, Senhor. Se você tem o nome deles, da família, apresente a Deus agora e diga: limpa, Senhor, minha casa. Diga: limpa, Senhor, meu lar. Limpa, Jesus. Limpa, limpa, limpa. Peça a Jesus que Ele limpa, meus irmãos. Se a Bíblia diz que se a gente pedir com fé, o Senhor atende. Ele atende, meus irmãos, quando com fé clamamos, quando com fé pedimos, em nome do Senhor Jesus. Então fale isso para Deus: Senhor, faça uma oração. Senhor é teu, Senhor, tu cuidas de mim, Jesus. Sou aquele que faz a obra, Jesus, na minha vida. Em nome de Jesus, mãos vazias, eu vim. Peça a Ele para Deus tirar hoje toda angústia, toda tristeza, angústia. Eu derramo em Ti. Lento eu confesso, aleluias, o que escondi de mim, mas o Teu abraço me refaz aqui, Jesus, aleluias. O Teu abraço me refaz aqui. Agora você vai dizer: limpa, Senhor, limpa. Peça a Ele, diga: limpa, Jesus. Limpa, Senhor. Diga: limpa, Senhor. Senhor, tudo em mim és Teu. Tudo em mim és Teu. Senhor, és Teu. Senhor, cuida de mim. Quem crê no cuidado dele, diga mais uma vez: limpa. Peça a Ele: limpa. Limpa, Senhor. Diga: limpa, Senhor. Senhor, tudo em mim, diga, és Teu. Tudo em mim és Teu. Senhor, cuida de mim. Senhor, levanta a mão e diga: de mim. Ele cuida, meus irmãos. Ele cuida de você, da sua casa, sua família. Aleluia. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para glorificar. Levanta a mão para dizer: Senhor, Tu limpas, Deus, a minha vida. Aleluias. Sobre o Teu amor. Diga: cada ansiedade Tu conheces, Senhor. Peço para Ele te limpar hoje. Cada ansiedade Tu conheces, Senhor. Meu irmão, vai adorando a Deus, declara a Ele com a fé. Tua voz diz: vem. Se o seu futuro assusta, Tu me lembras o melhor para Ti. Então mais uma vez declara: limpa, Senhor. Limpa, Senhor. Limpa, Senhor. Vem limpar, Senhor. Tudo em mim és Teu. Tudo em mim és Teu. Senhor, és Teu, Senhor. Cuida de mim. Cuida de mim. Limpa, Senhor. Limpa, Senhor. Mais uma vez diga: limpa. Limpa, Senhor. Diga: tudo em mim és Teu. Tudo em mim és Teu. Senhor, és Teu. És Teu, Senhor. Cuida de mim. Aleluias. Me ergues. Se eu chorar, Tu vês. Nada é pesado demais para as Tuas mãos. Tudo que eu sou, eu coloco aos Teus pés. Oh, cuida de mim.
Quem crê que Ele cuida, diga. Ele cuida de mim, diga. Cuida de mim. Mais uma vez você vai declarar, meus irmãos. Uma vez. Levante as mãos e diga: limpa, Senhor. Limpa, Senhor. Levante as mãos e diga: limpa. Limpa, Senhor. Você pode pedir para Ele limpar? Declare: limpa, Senhor. Tudo em mim és teu. Tudo em mim és teu, Senhor. És teu, Senhor. Cuida de mim. Quem crê no cuidado dele, declare: limpa, Senhor. Limpa, Senhor. Diga: limpa, Senhor. Limpa, Senhor. Tudo em mim és teu. Tudo em mim és teu, Senhor. És teu, Senhor. Cuida de mim, aleluia. Diga: limpa, Senhor, hoje. Que hoje, Deus, venhamos sair daqui mais alto que a neve, Jesus. Limpo, lavado, Deus, pelas tuas mãos poderosas, ou pelas águas que purificam, pelas águas que santificam, Deus. Tua palavra diz: aspergirei sobre vós água pura e ficareis purificado. Pura, primeiramente, na palavra, que é o nosso, meu Deus, alimento e luz para nossas vidas. Então, que diga amém e diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos, bem forte. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom dia, igreja, Pai de Cristo a todos. Jesus nos trouxe aqui para a limpeza. É a limpeza espiritual, a limpeza da família, a limpeza do lar. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos na 7ª semana hoje, pessoal. É bênção, né? Chegando hoje a 7ª semana da quarta-feira do Limpando a Maldade no Lar, ou Casa Limpa, né? Que é o propósito, né? De estar buscando aqui no Senhor, tá bom? E se você, meus irmãos, tem aí a sua Bíblia, amém? Abre 1 Pedro, capítulo 5 e versículo de número 6. Vamos lá, é o nosso estudo Casa Limpa, amém? Versículo 7, né? Vamos começar logo direto no versículo 7, 1 Pedro 5, verso 7. Em nome de Jesus, vamos aprender o que a gente faz, mais um passo do que é preciso para a gente ter a casa limpa e abençoada em nome de Jesus, amém? Vamos lá, 1 Pedro 5 e verso de número 7, amém? Daqui a pouquinho vamos subir o altar, hein, pessoal? Não vai estar fazendo assim agora. A gente viu semana passada que uma casa limpa, ela precisa de gente esforçada, né? Esforço, né? Sem esforço a casa não tem como ficar limpa, pessoal. Casa limpa tem que ter gente esforçada ali. Já percebeu que não tem uma casa quando ela é limpa porque alguém se esforça, né? Tem gente que só bagunça, né? Ela não é, mas quando tem alguém esforçado, a casa fica em ordem por causa daquele que é esforçado. E espiritualmente é a mesma coisa. Meus irmãos, tem que ter alguém que se esforça ali. Ainda que, pastor, meu filho não ora, minha mãe, meu marido não ora, ninguém liga. Mas você liga, você é o esforçado daquela casa. Deus vai abençoar, né? A gente aprendeu isso semana passada, né? Hoje vamos trazer uma outra lição, pessoal. Vamos lá, já acharam? Amém? Esse versículo é bom que todos tenham ele já aberto, né? Porque, amém? Você vai entender a base da mensagem de hoje, que é nesse texto aqui, no livro de 1 Pedro, na Epístola de Pedro 5, verso 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa, o quê? Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é tremendo esse cuidado mesmo, pessoal. Ele cuida da gente, ele cuida de nós, amém, meus irmãos? Mas tem uma coisa que atrapalha: a nossa ansiedade. Às vezes a nossa ansiedade atrapalha a obra que Deus quer fazer, o milagre que Deus quer fazer. Amém? Mas às vezes Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida, na nossa casa, mas a ansiedade, ela atrapalha. Aí você vai dizer assim: pastor, como assim a ansiedade atrapalha uma casa, por exemplo, de ficar limpa? Por exemplo, vamos dizer que todo mundo naquela casa é ansioso. Uma coisa eu posso afirmar: uma casa de gente ansiosa é uma casa de gente, muitas vezes, que não tem paz. Né? Uma casa de todo mundo ansioso, é todo mundo agitado, é todo mundo preocupado, é todo mundo preocupado com o que vai ser amanhã e o que vai ser depois da manhã, né? Aquela ansiedade, ela consome. Uma casa de muita gente ansiosa, por exemplo, é uma casa que vai ter sempre alguém doente. A ansiedade também nos traz doença. Já percebeu que a pessoa muito ansiosa, ela não dorme direito, né? Tem dificuldade para dormir,
Tem gente que não come, né? Não come direito, na ansiedade não come. Outros comem demais. Não é verdade? Então, uma casa ansiosa vai ter doença, não vai ter paz. Então, se a gente quer a casa limpa, uma casa limpa é uma casa, meus irmãos, que vence a ansiedade, irmão. Que vence esse mal chamado ansiedade. Se a gente não vencer isso, a nossa casa não vai ficar limpa como a gente quer. Até porque eu não estou falando de limpeza física. A física eu creio que você faz. Eu creio que a sua casa é limpinha, organizada. Amém, meus irmãos? Mas, minha filha, a casa espiritual. Se a bem espiritual está ali, tem que vencer a ansiedade. A casa ali precisa. Aí você que, pastor, eu tenho sido uma pessoa ansiosa, tem que orar hoje para Deus tirar essa ansiedade. Pastor, eu sei que meu filho é meio ansioso, tem que orar para Deus tirar essa ansiedade dele. Pastor, eu sei que meu marido ele é muito assim, preocupado com amanhã. Isso é uma ansiedade. Essa preocupação demais da manhã, irmão, é uma ansiedade. Amém? Mas o que vai ser? Porque veja bem, pastor, porque está acontecendo isso acontecendo aquilo. Mas o que vai acontecer é o seguinte: eu tenho que olhar para Deus. Amém, meus irmãos? Eu não posso ficar com essa ansiedade tomando conta de mim. Não é à toa que o texto diz, lançando sobre ele o quê? Toda, olha aí, toda. Ao invés de lançar uma ou duas, mas deixa algumas coisas com aquela ansiedade. Não, o texto está dizendo, lançando toda o que, irmão? Ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Tem que lançar toda a pessoa, não pode ficar nenhuma. Lança toda e a obra vai ser feita em nome de Jesus por completo. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ler de novo então? Lançando sobre toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, eu separei então 7 dicas para a gente vencer, para a gente limpar hoje, limpar mesmo a ansiedade. Vamos limpar hoje em nome de Jesus? Pastor, eu quero essa limpeza. Eu não quero na minha casa ninguém ansioso, eu quero todo mundo na paz do Senhor, todo mundo na fé em nome de Jesus. Amém? Então, primeira dica é essa. Lança sobre ele, mas toda, não uma, nem duas, toda. Você está ansioso por quê? Uma prova que eu vou fazer, fique em paz. Amém? Estou ansioso porque eu vou fazer um teste, pastor, um teste para uma entrevista de emprego. Amém? Fique em paz. Amém? Pastor, eu estou com uma coisa para resolver, um cartão para pagar, umas coisas. Amém? Então pega essa cera para cá dessa conta, tem para pagar e talvez agora está sem condição e lance sobre Deus. Fala, Pai, eu coloco nas tuas mãos, eu creio que o Senhor me dá condição daqui para lá em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então a primeira dica para você vencer a ansiedade é justamente essa. Amém? Lança toda a ansiedade no Senhor. Pega tudo. Fala para Deus, eu tenho isso aqui que eu estava ansioso, eu estava com isso aqui que eu estava preocupado, estava aquilo ali. Não vou ficar mais com essa preocupação, não. Eu vou lançar sobre o Senhor. Amém? Segunda dica para vencer a ansiedade. Provérbios 3, versos 5 e 6 agora. Vamos lá, então essa é a primeira, né? Amém? Vamos falar sobre vencer a ansiedade e a primeira dica já foi. É você lançar sobre o Senhor toda. Não lança uma não, amém? Lança toda a ansiedade nas mãos do Senhor e você vai ter uma casa limpa de ansiedade e limpa de outros problemas como doença, né? Insônia, gente nervosa, agitação, você vai vencer tudo isso, amém? Mas a segunda dica, meus irmãos, é para nós que estamos aqui na presença de Deus, mas você pode falar também para os seus familiares, porque nós temos um povo, irmãos, que de certa forma descrê em Deus, né? Amém? Seja ele evangélico ou não, mas diz que crê em Deus, né? Mas ele é católico. Você fala, você é católico, você diz que crê em Deus? Pronto, olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, a segunda dica é essa daqui que eu te dou. Chega em casa essa, que dê para os seus familiares, amém? E fala assim para eles, ó, capítulo 3, versículo 5. Essa é a segunda dica para vencer a ansiedade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, amém? Reconhece em todos os seus caminhos e ele o que, irmão? Endireitará suas veredas. Fala para o seu familiar, olha, você tem que fazer duas coisas. Primeira coisa, para você vencer a ansiedade é lançar sobre Deus. Segunda coisa, confiar. Você precisa confiar, tá aqui, confia no Senhor de todo o teu coração. Amém, meus irmãos? E faz o quê? E reconhece Deus nos teus caminhos, ou seja, você tem que confiar desde que seus caminhos estejam certos. Porque às vezes Deus não abençoa, irmãos. A pessoa, mas eu confiei tanto em Deus, mas por que Deus abençoou? Porque você tem que confiar e consertar os caminhos, acertar os caminhos. Vamos ver se vocês reconhecem todos os teus caminhos e ele endireitará para você. Então confia no Senhor, coloca Deus em todos os teus caminhos. Deus, eu tenho isso aqui para resolver, eu quero o Senhor comigo. Deus, eu vou para o trabalho agora, quero o Senhor comigo. Deus, estou indo para minha casa agora, eu sei que eu não dou conta de tudo, mas o Senhor, eu quero o Senhor comigo aqui, em nome de Jesus. Coloca Deus em todos os teus caminhos. Pronto, Deus estando com você, amém, ansiedade não vai ter lugar, amém, colocando ele a confiança. Terceira dica,
não se preocupe com amanhã. Mateus 6,34, amém? Que é outra coisa que bate muita ansiedade, é a preocupação com amanhã, amém? Mateus 6,34. Vamos ler junto aqui. Mateus 6,34 diz assim, ó. Quem achou, diga amém. Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de quando? De amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, amém, irmão? Basta cada dia o seu mal. Mas eu não vou me preparar para amanhã, não é isso que eu estou falando. Está falando de você não ficar na ansiedade, inquieto, preocupado. Mas é amanhã, como é que vai ser? E agora? Não, amanhã você não confiou em Deus? Você não lançou tudo sobre Ele? Pronto, agora o amanhã pertence a Deus. Eu me preparo, eu vou estudar direitinho, amém, meus irmãos? Mas quando for lá resolver as coisas, eu vou confiando em Deus, sem memória, aquela preocupação. E o que vai ser amanhã? O que vai ser depois de amanhã? O Senhor vai cuidar de tudo. Diga amém, irmãos. Graças a Deus. Quarta dica: ore ao invés de se desesperar. Pastor, eu fui um médico, aí o médico deu um laudo lá e dá aquela ansiedade, mas Deus está dizendo para você, meus irmãos, orar ao invés de se desesperar. Ao invés de desespero, diga a Deus: eu vou usar minha fé e vou orar. Quantos aqui foi assim que venceu lutas? Estava uma situação, comecei a orar, ungir com óleo, fiz uma campanha, fiz um propósito, pronto, aquilo ali resolveu. É o que Deus quer, orar ao invés de se desesperar, amém? No livro de Filipenses 4:6 confirma isso, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A melhor coisa é orar. Orar é melhor do que desespero. Diga amém. Vamos declarar: orar é melhor do que desespero. Amém? Aí vem a pessoa financeira por causa disso, né? Porque em vez de orar, a pessoa prefere desesperar. Não, mas é o contrário. Orar é melhor do que o desespero. Amém? Então vamos ler aqui, ó. Filipenses 4:6, acharam? Amém? Filipenses 4:6 também você pode acompanhar na tela, amém? Que ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, não é isso? Aí ele diz mais: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Diante de Deus. O que mais que ele diz aí? Vamos lá. Pela oração e súplicas com ações de quê? Com ações de graça, amém? Ou seja, sempre louvando a Deus pelo dia de amanhã. Te louvo, Pai, pelo amanhã, pelo depois de amanhã, pelo hoje, diga amém. Já tirou pelo amanhã, diga amém, meus irmãos, mas pela oração. Versículo 7 agora, vamos lá, versículo 7. E a paz de Deus, olha que bacana agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse sentimento de ansiedade, Deus vai guardar, Deus vai tirar isso aí de você. Diga amém, meus irmãos. Quando ao invés de me desesperar, eu passar a orar. Diga amém. Então vamos declarar: orar é melhor do que se desesperar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, lembre disso. Orar é melhor. Vai orar. Está ansiedade, está com aquele desespero, você está pensando em uma agitação na sua casa. Vamos orar. Orar é melhor do que desesperar. Volta para o versículo 6 do início, Manuel, volta aí na tela. Vamos lá. Então não esteja quieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Então vai orar, vai apresentar a Deus. Deus não tem problema de você colocar a sua causa dele, não, irmão. Deus não fica achando ruim, não. Amém, meus irmãos? Deus passa nessa luta, tô ansioso, tô angustiado. Mas o povo hoje não quer orar, irmão. O povo hoje só quer na internet, só quer saber de televisão, só quer saber de rede social, não sei mais o quê. Em vez de orar, fica esse desespero. Tu não vai resolver teu problema, meus irmãos. Nem tudo, irmão, você vai encontrar na internet, não. Amém? Aliás, nada do que resolve de verdade você vai encontrar na internet, não, mas em Deus você vai encontrar. Somente paz, né? Paz e descanso só em Deus. Diga amém. Que dá para vencer a ansiedade, amém, meus irmãos? Filipenses ainda, né? Ainda em Filipenses. Só que no capítulo 4, versículo 8, amém? O versículo 8 diz o quê? Você estava no capítulo 4, versículos 6 e 7, a gente leu, né? Vamos ler o versículo 8 agora, amém? O que você tem que fazer para vencer a ansiedade? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso que, irmãos? Nisso pensai. Então, por que tem gente que vive ansiosa? Porque o que você está ocupando a sua mente não é coisa boa. Tira o pensamento das coisas que você está ansioso.
Tira o pensamento das coisas que você está muito preocupado. Tira o pensamento das coisas, meus irmãos, que não vai te ajudar, que só aumenta a tua ansiedade. Pega os teus pensamentos, começa a colocar só coisas boas. Que coisa? Aí o apóstolo Paulo diz, olha aí, quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, amém, meus irmãos? Nisso o quê? Nisso pensai. Vai pensar nisso. Amém? Pensa nisso, Deus está cuidando de tudo. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então a gente precisa ter isso, olhar, aquele olhar de ansiedade, mas e agora? O que vai ser? Não, o que vai ser é o seguinte: Deus é comigo, já passei por muitas lutas, já venci, e vou ocupar minha mente com coisa boa. Palavras de fé, palavras de ânimo. Agora fica assistindo só programa de mataram não sei quantos na rua tal. Não tinha um programa antigamente, como é que era? Bandeira 2, né? Era Bandeira 2? Ou era Bandeira Vermelha? Como é que era? Bandeira 2, né? Bandeira 2. Meu avô gostava, meu acordava de manhã, Bandeira 2. Mataram na rua. Eles narravam as coisas como fosse narração de futebol, né? De rádio, né? Só que sendo de rádio, né? Bem rápido, né? Na rua tal. Amém? Todo dia você fica vendo a notícia. É porque a notícia, porque veja bem, porque agora o dólar está disparando e não sei o quê. E você, e agora, meu Deus? E agora o que? Agora Deus vai prover, meu irmão. Diga amém, irmão? Agora Deus proverá. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, Deus proverá, Ele tem a solução, Ele já tem a saída para tudo. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, fica observando aquela ansiedade das pessoas, que é muitas vezes, meus irmãos, o quê? Falta de ocupar a mente só com coisa boa. Tem gente que vai dormir, política, acorda, política. Vai dormir, notícias de coisas ruins, notícias de coisas ruins. Não tem como não ficar ansioso. Agora, vai dormir ouvindo a palavra. Bota um Salmo 91, deixa lá, 2 horas, bota 2 horas Salmo 91, isso aí ninguém faz, né? Eu já fiz isso, bota umas 2 horas só falando Salmo 91 aí, repetindo, bota repeteco aí, pronto. Porque, gente, se tem uma coisa, se tem uma ferramenta boa, a gente tem que usar. O problema é que o povo só procura as coisas ruins. Na internet tem coisa boa. Se você botar assim, 2 horas só da Bíblia, vai ter alguém lendo a Bíblia 2 horas para você. Ah, pastor, mas eu pergunto, não é melhor ouvir 2 horas da Bíblia do que 2 horas ouvindo repórter, notícia, política, não sei o quê? Não é verdade? Irmão, o Brasil, quem vai resolver, o Brasil quem resolve, irmão, é cada um cuidando da sua vida, cuidando de si mesmo. A gente não vai resolver para o Brasil todo não, pessoal. Amém? É o que eu falei, esquece o Brasil todo. Primeiro ora pelo teu bairro, ora pela tua cidade, ora pela tua rua. Amém? Às vezes está preocupado com o problema, não sei aonde. Mas é a tua rua aqui que está o problema. Olha lá o bueiro estourado. Olha lá, e ninguém está vendo. Aí você faz, vou orar a Deus, faz alguém enxergar, alguém da área que resolve essa parte aqui. E não é possível que ninguém passe aqui. Não é possível que um vereador, alguém não passe aqui. Então Deus incomoda alguém. Jesus começa a orar. Mas fica preocupado lá com Brasília. Nossa, não, meu irmão, eu sei que a gente... Na hora de voltar, você escolhe os seus, tá? Amém? Esquece isso aí. Ora pelo seu bairro, ora pelo seu vizinho. Às vezes Deus quer que você interceda por alguém. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, vamos esquecer. E se você fizer isso aqui, se cada um cuidar de onde você mora mesmo, exatamente do seu bairro, sua rua, sua cidade, Deus vai abençoar o estado de Pernambuco e Deus vai abençoar o Brasil. Se todo mundo pensasse assim, não, vou pensar na minha área local para Deus abençoar mesmo aqui. Mas às vezes não faz uma oração local. Uma oração pela rua não faz. Mas fica aquela ansiedade, preocupado, porque sei aonde, lá no Golfo do México. Você já foi lá, abençoado? Nunca fui. Ô, irmão, ora pela tua rua, pelo teu bairro e bota só coisa boa na sua mente que Deus vai abençoar. Amém, meus irmãos? Então a quinta dica é, encha a mente com coisas boas. Diga amém, irmão? Quem quer vencer a ansiedade aí, diga eu. Encha a sua mente com coisas boas, amém? Sexta dica para vencer a ansiedade, amém, meus irmãos? Salmos 37, versículo 7. Salmos 37, versículo 7. Vamos lá para terminar, né? Tem esse só mais um, tá, pessoal? Tem esse aqui agora e só mais um para a gente fechar. Salmos 37, versículo 7. Eu falei 7 dicas, não foi? Então essa agora é a sexta. Vamos lá. 37, versículo 7. Está aqui, ó. Amém? A dica para você vencer a ansiedade. Ele diz aqui, ó. Amém? 37, 7 diz: descansa no Senhor. Espera
nele. Que aqui que está a ansiedade de muita gente. O pessoal fala, eu confio muito em Deus, mas não espera em Deus. Já percebeu isso? Não espera a resposta, vai logo agindo. Não é assim? O povo é aquela agonia. E o povo está uma agonia hoje em dia, irmão. Olha, eu percebi uma coisa aqui quando eu vim para cá, eu vi tanto carro aqui amassado, batido. Aí eu observei, rapaz, por quê? Agora eu entendi. O povo é muito agoniado. O povo está muito agoniado no trânsito, agoniado nas filas, está agoniado nos lugares. É uma agonia medonha. E nessa agonia, não está sabendo esperar. O texto diz aqui, como é que eu venço a ansiedade? Descansa no Senhor e espera. Descansar é confiar, né? Então descansa no Senhor, confia nele, né? Confia no Senhor e espera nele. Tem gente que não vence a ansiedade porque ele não espera o agir de Deus. Gente, você orou, agora espera, calma, Deus vai agir. Diga amém, meus irmãos. Amém? Você não orou? Agora espera, calma, a resposta vai chegar, a vitória vai chegar. Mas pastor, que tal dia eu tenho que voltar ao médico, que tal dia. Meu irmão, quando tu voltar, Deus já foi na frente. Diga amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Mas a gente tem que saber esperar. A gente não quer esperar, aí bate a ansiedade. Quem está entendendo aqui? Está compreendendo? Então, vamos completar o versículo para a gente completar. Então, descansa no Senhor e espera nele. Não te dignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém, meus irmãos? Então, descansa no Senhor e espera ele responder. Deixa o tempo de Deus agir. E você vai ter a casa limpa de toda a ansiedade. Diga amém, meus irmãos. E a 7ª lição para você vencer a ansiedade, amém? Mateus 6,33. Amém, meus irmãos. Isso aqui é um versículo clássico, né, da Bíblia sobre como vencer a ansiedade, né, meus irmãos? Isso aqui, se você praticar todo dia, não tem como ficar ansioso, não. Amém? Se todo dia você lembrar disso aqui, impossível você ser tomado pela ansiedade, né? Mateus 6,33, amém? Ou se pelo menos você lembrar você mesmo, ver a ansiedade, você lembrar desse versículo aqui, você vence a ansiedade na hora, amém? Olha lá, Mateus 6,33, o que está escrito? Mas buscai o quê? Primeiro o reino de Deus. Então, quando bater a ansiedade, lembre de primeiro buscar a Deus. Porque a ansiedade, na verdade, irmão, é falta, sabe de quê? De buscar primeiro Deus. Que quando você primeiro busca Deus, Ele vai te dar a resposta. Ele vai te dizer, calma. Ele vai dizer, fique em paz. Ele vai te dizer, quando você primeiro busca Deus, Ele já diz logo, olha, está na minha mão, fique em paz. Diga amém, irmão? Mas quando você quer resolver primeiro as coisas, sem primeiro buscar a Deus, aí vem a ansiedade, porque o sua mão não resolve. A nossa capacidade não resolve. Tem muita coisa, irmão, que a nossa capacidade não vai resolver. Mas diga, Deus vai. Amém? Então faça o quê, pastor? Vê a ansiedade. Lembre-se, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é a palavra dele. E todas essas coisas que você precisa, olha lá, vos serão o que, irmãos? Acrescentados. Então busca primeiro Deus. Vem, pastor, tem problema lá em casa. Então faz a campanha da família. Não perca nenhuma campanha. Primeiro é buscar a Deus. Amém? Às vezes a pessoa vem contar para mim um monte de problemas. O que é que eu faço? Que eu estou passando isso, passando aquilo. Busca a Deus. Só vem para a igreja. Ora, vai perseverando, vai buscando. Porque tudo que você precisa, Ele vai acrescentar. Eu busco primeiro Deus e o resto Ele acrescenta na minha vida. Amém? E isso acrescenta vitória, paz, saúde, tranquilidade, né, irmão? Ele vai só acrescentando. É a solução de tudo. Ele vai acrescentando. Então busque primeiro Deus e você vai vencer sim, hoje e sempre, a ansiedade. Vamos orar agora, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus vai dar vitória. Quem crê nisso? Diga eu. Você crê? Então, meus irmãos, pega a cartela da família. Amém, meus irmãos? Que é essa aqui, ó. Pega a cartelinha da família. Cadê? Que tá com o nome da família aí? Tá com o nome do filho aí? Tá com o nome do seu marido aí? Tá com o nome da sua esposa aí? Pastor, tá. Então, segure as suas mãos, segure. E você vai, meus irmãos, determinar que você vai subir aqui ao altar de Deus, vai receber aqui a água, que vai representar Deus te dando vitória. Diga, estas águas vai representar a minha vitória. Todas essas aqui, meus irmãos, as águas foram consagradas. Amém, meus irmãos? Tem mais algumas aqui, Manuel. Essas aqui no altar já foram ungidas.
Amém? Então pode já separar aqui, já vão ungir nas outras também, mas todos estão recebendo orações, tá, pessoal? De consagração. Estenda a mão para as águas agora e diga assim comigo: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, hoje eu quero, meu Deus, a bênção dessa limpeza, meu Deus, contra a ansiedade. Diga: eu não quero, meu Deus, minha casa, minha vida, oh, Deus, manchada, suja, não. Diga: eu quero a minha casa limpa, Senhor, abençoada, em nome de Jesus. Diga: eu quero, meu, minha casa uma conhecida como a casa de bênção, casa de paz, saúde, proteção divina, uma casa, meu Deus, que tem a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Fale com ele agora e peça a ele para ele limpar, peça a ele hoje. Diga: meu Deus, quando eu subir nesse altar, eu vou pegar minha bênção para a minha família e a minha casa, o Senhor vai abençoar. É casa limpa com Jesus e abençoada. Diga glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Isso, pode ungir essas águas aí, Manuel. Isso aqui, o olhinho aqui da igreja, unge essa daí, ó. Quando acabar essas aqui, você vai me dando essa, tá bom? Gente, pode formar uma fila aqui, só essas aqui. Isso, em nome de Jesus, pode botar para cá, pastora. Pastor, por que subiu o altar? Esforço. Deus quer que eu me esforce, amém? Então vai ficar os irmãos aqui na entrada, ajudando na subida, outros irmãos ali ajudando na descida, em nome de Jesus, amém? Pai, teu povo sobe e toma posse da benção, em nome de Jesus. Segure sua bênção, minha irmã, em nome de Jesus. Leve para sua casa, é bênção, em nome de Jesus. Segure sua bênção. Deus está te dando aqui no altar, Deus está dando aqui no altar a tua bênção. É casa limpa, em nome de Jesus. Receba a bênção. É casa limpa, em nome de Jesus. Deus abençoe. É casa limpa, em nome de Jesus. Isso, é casa limpa, em nome de Jesus. Isso, com calma, vai passando. É casa limpa, olha a água, vai devagar, devagar, isso, devagarinho. Isso, receba a bênção. Deixa eu te entregar a bênção. Casa limpa, em nome de Jesus. Segura. Casa limpa, em nome de Jesus. Isso, vai passando. Casa limpa, em nome de Jesus. Recebe a bênção, meus irmãos. Casa limpa, em nome de Jesus. Isso, vai passando. Agora, receba a bênção da casa limpa, em nome de Jesus. Segure a bênção. Casa limpa, em nome de Jesus. Segura a bênção, irmã. Casa limpa, em nome de Jesus. Deus está te dando casa limpa, em nome de Jesus, aqui nesse altar. Isso, pode subir. Receba a bênção, casa limpa, em nome de Jesus. Casa limpa, em nome de Jesus. Recebe a bênção. Casa limpa, em nome de Jesus. Recebe a bênção aqui no altar. Pode subir. Quem já subiu, levanta as águas e diga para Deus: Deus, eu quero minha casa limpa, abençoada, em nome de Jesus. Casa limpa, meu irmão, em nome de Jesus. Isso, o altar. Isso, casa limpa, em nome de Jesus. Recebe a bênção. Recebe a sua bênção. Casa limpa, em nome de Jesus. Isso, vai vindo. Casa limpa, em nome de Jesus. Isso, pega a bênção, pega a bênção. Casa limpa, em nome de Jesus. Isso, casa limpa, em nome de Jesus. Pega a bênção. Segura, casa limpa, em nome de Jesus. Isso, recebe a bênção. Casa limpa, abençoada. E quem já passou, ora pela tua casa, ora pela tua casa. Casa limpa, curada, abençoada, em nome de Jesus. Isso, casa limpa, abençoada, curada, em nome de Jesus. Casa limpa, curada e abençoada, em nome de Jesus. Agora, quem mais? Vai declarando. Levante as águas. E eu quero que você estenda a mão na direção da sua casa agora e diga: meu Deus, quando eu chegar na minha casa com essas águas, essa bênção que está nessa canção vai chegar na minha casa. Diga: Senhor de Jesus, onde Jesus, onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, assim será a sua casa, ó, e vida. Peça a Ele, diga: faça do meu lar um lugar de harmonia, de harmonia. Faça do meu coração, oh Deus, entra nesta casa, Deus, tira a ansiedade, tira a tristeza, tira a contenda, tira as brigas, tira as desavenças, traga a paz, traga a saúde pro lado dessa pessoa, meu Deus, abençoa em nome de Jesus. Pede a Ele, pois a casa que um dia, diga, nunca mais saberá viver sem ti. Oh, meu irmão, que Ele abençoe sua casa, que Ele abençoe o seu lar, que Ele traga paz, saúde, proteção divina, que Ele traga libertação, que Ele transforme
a sua casa, que Ele transforme aquele ambiente, que Ele cure, que Ele livre de todo mal, em nome de Jesus. É Deus, é Deus, é Deus abençoando. Fica e nunca mais. Que Ele abençoe hoje sua casa, pois a casa que um dia Jesus entra nessa casa para atravessar as águas, isso, nunca mais saberá, meus irmãos, que Jesus entra na tua casa. Você deveria estar com a sua família, irmãos, que eles sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos, bem forte para Jesus, porque Ele já está abençoando a sua casa no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Agora pela fé, amém, vou só levar água para sua casa. Você está levando tudo que você acabou de declarar nessa canção, amém, que a sua casa é uma casa de bênção, casa conhecida como um lugar, meu irmão, de adoração e de louvor a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora pode sentar. Os obreiros vão passar, mas vão marcando a cartelinha para quem ainda não marcou. Marca agora, pessoal, em nome de Jesus. Amém? Marca aí, ó. É CL. A sigla é essa. CL, tá, pessoal? Casa limpa. Vamos declarar. Amém, meus irmãos? Casa limpa em nome de Jesus, amém? A palavra de hoje, meu Deus, me deu ainda na madrugada, a gente estava orando, era 4 da manhã, amém? E o Senhor Deus me deu essa palavra para hoje, a gente vencer a ansiedade, né? Algumas coisas vão acontecendo e a gente vai ficando meio ansioso, né, meus irmãos? Mas não é o que Deus quer, né, pessoal? Deus não quer a gente ter essa ansiedade, não, amém? Deus quer que a gente fique em paz com Deus, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. O que eu mais ouvi ontem foi pessoas ansiosas, preocupadas, mas e agora, passou? Parece que o sei o que subiu, sei que lá subiu. Irmão, em nome de Jesus, Deus multiplicou 5 pães, amém, irmãos? 5 pães e 2 peixinhos, lembra? Amém, em nome de Jesus. Então, não tem como, meus irmãos, Deus não abençoar. É ou não é verdade? Amém? E alimentou quantas mil pessoas? 5 mil, né? 5 mil pessoas, meus irmãos. A gente fica preocupado porque subiu 50 centavos. Ai, subiu 50 centavos, pastor. Agora não diz o que vai ser, pastor. Amém? Em nome de Jesus, o que vai ser é que Deus vai abençoar. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Calma, Deus vai abençoar, Deus vai mandar. Não é isso que você está, não. Deus manda logo a 200, 300. Amém, irmão? Amém, né? Em nome de Jesus, tá bom? Alguém mais deseja para a glória do Senhor? Amém? Isso, glória a Deus. Muito bem. Já marcou? Agora declara comigo 7 vezes. Vamos lá, meus irmãos? Ou passou 7 vezes, é 7 vezes. O quê? Casa limpa. Vamos lá? Limpa da ansiedade, limpa das brigas, limpa das contas, de tudo, né, irmão? Tudo que não é bom, Deus vai limpar a sua casa, é limpando a maldade no lar, é limpando todo o mal. Amém? Declara comigo com fé, diga: Senhor Jesus, pela fé eu declaro minha casa, minha família limpa, abençoada, em nome de Jesus. Por isso, 7 vezes nós declaramos: casa limpa. Segunda vez, casa. Terceira vez, casa. Quarta vez, casa. Quinta vez, sexta vez, casa. E a 7ª vez, casa.